Muito bem, bom dia. Estamos na hora, né? Sejam bem-vindos. Vamos começar fazendo uma prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva com suas vibrações, sempre amorosas, para que todos possamos permanecer aqui em paz durante alguns minutos, que passam tão rápidos na nossa vida. E por isso devemos aproveitar ao máximo, fixando o máximo de luz, o máximo de informação e aproveitando para termos este momento agradável de convivência entre amigos do plano físico e do plano espiritual. Querido Mestre, abençoa o ambiente em que nos encontramos, abençoa, Senhor, o estudo que faremos, o passe que tomaremos, o atendimento logo mais, que todos possamos encontrar tudo aquilo que nós procuramos, que possamos encontrar saúde, equilíbrio emocional, mental, espiritual, físico, e que acima de tudo possamos desenvolver a capacidade de amar, ampliando as nossas condições de entendimento e de sentimento, para que nós possamos uni-los a benefício da nossa evolução e da evolução de todos que estão ao nosso redor. Abençoa, Senhor, os espíritos necessitados que estão conosco, que foram trazidos também para este momento, já há muitas horas aqui estão se preparando para aproveitarem também os benefícios desta casa. Que a tal luz envolva todos que estão no caderno de preces, com seus nomes inscritos, os que estão com os nomes no ambiente virtual, aqueles que estão nos nossos pensamentos, e que possamos endereçar-lhes as melhores energias, votos de saúde, de paz e de harmonia. Abençoa todos que estão no ambiente virtual, acompanhando neste momento, ao vivo, que a tua luz os proteja e abençoe. Que assim seja. Ok. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso terceiro... Oi, tudo bom, Marcia? Tá, joia. Tá bom. Vamos dar continuidade ao nossos estudos de domingo. Hoje nós vamos dar sequência no programa terapêutico, né? Hoje é o nosso terceiro encontro do programa terapêutico que visa refletirmos a respeito de algumas práticas e algumas informações que venham a favorecer a nossa saúde em termos gerais, né? Físicos, emocionais, espirituais. Tá? No mês passado, bem rapidinho, tá? Ano passado mesmo, a gente falava a respeito do que a gente pode fazer, né, para a nossa melhoria. Então, a gente falou a respeito da prece, da meditação, da leitura e da reflexão, do relaxamento, da mentalização, do evangelho no lar, que nós podemos fazer. É o exercício da caridade, tá, que produz uma energia muito pura, né, muito terapêutica. E o pensamento positivo, de modo geral, que nos ajuda bastante na nossa melhoria, já que tudo se inicia do pensamento, né? Doença e saúde tem início no pensamento, né? Então, o que nós cultivamos, nós acabamos exteriorizando, acabamos materializando, acabamos aglutinando na nossa vida como resultado natural do nosso pensar, né? Então, tudo isso nós podemos fazer por nós, independentes da casa espírita. A casa espírita nos ajuda muito, né? Nos lembrando disso tudo. Mas independente do que a gente faz aqui, portas adentro da casa espírita, nós podemos fazer tudo isso em casa, né? Podemos fazer meditação, relaxamento, oração, tudo isso nós podemos fazer em casa. Não precisa necessariamente das reuniões espíritas, né? Agora, de que forma que a casa espírita pode nos ajudar?
né? Como que nós podemos ser beneficiados com a nossa presença aqui nas atividades espirituais que nós nos encontramos, de que modo que a Casa Espírita pode nos ajudar. Aí é um outro manancial de possibilidades que nós temos, que junto com aquelas que nós acabamos de falar, tem um poder incrível de mudar a nossa situação, a nossa saúde, né? E produzir o nosso bem-estar. Então nós vamos falar a respeito disso hoje, né? Então a Casa Espírita pode nos acolher carinhosamente e nos ouvir sobre as nossas dificuldades, né? Que é o que a gente procura fazer, né? Acolher as pessoas, nos vários trabalhos da casa é o que a gente tenta fazer, né? Acolher as pessoas e tentar ouvir sobre as dificuldades que as pessoas trazem, né? Que vocês trazem, né? Que outros que podem vir trarão. Então aqui a gente lembra do atendimento fraterno, a gente lembra daquela possibilidade da gente desabafar, quando a gente está precisando conversar com alguém, né? Compartilhar algumas dores que a gente está sentindo. Às vezes a gente guarda tudo para a gente e fica aquilo escondido, e fica aquilo anos e anos, às vezes décadas, a gente fica guardando aquela dor, aquele sofrimento, né? E muitas vezes fica somatizando. Geralmente fica aparecendo em sonhos, através de pesadelos, tá? Dificuldades para dormir, né? Fica no subconsciente, ou vai para o corpo. Às vezes até as duas coisas. O que a gente guarda muito, começa a aparecer muito em sonho, em pesadelo, e também vai para o corpo, em forma de sintomas. Quando a gente fala para pessoas que a gente confia, né? Para pessoas que a gente se sente à vontade para falar, a gente traduz em palavras, e aquela energia que nos faria mal, ela é fracionada através das palavras. Ela é traduzida racionalmente, verbalmente, fracionada e diluída. Por isso que funciona a terapia, né? Por isso que funciona falar. É alguma coisa física, é alguma coisa, não é algo apenas abstrato, não, é algo real. Essa energia que a gente põe para fora, ela vai desfazendo os sintomas vão diminuindo, porque ela iria para o corpo em forma de sintoma. Tá? Por isso a importância da gente se abrir, né, no momento certo, para a pessoa certa e tal. E a Casa Espírita oferece isso, essa possibilidade. Né? A gente tem, por exemplo, na terça-feira, minha mãe faz o estudo do Evangelho aqui, né? E também se disponibiliza, né, a conversar com as pessoas que vêm, né, à Casa Espírita, que participam do Evangelho. Tá? Um ambiente bem gostoso, né, todas as terças às 14h30. Então, para quem tem essa disponibilidade, é uma possibilidade, né, mãe? Na quinta-feira, às 20h30, tem as reuniões públicas, palestra e passe. Também se pode conversar com os trabalhadores da casa, que também se disponibilizam a conversar. Né? Tem vários, alguns estão aqui, outros vêm mais na quinta-feira, mas que se colocam à disposição também para conversar, para tirar uma dúvida, né? Para a gente compartilhar alguma dificuldade que a gente está passando. É importante a gente saber das dificuldades que as pessoas passam, porque é mais fácil de se tratar do problema. Seja na própria conversa, seja às vezes nas reuniões mediúnicas, depois como a gente vai ver, né? A gente pode fazer uma vibração, a gente pode orar pela pessoa, mas aquilo que não é conhecido, que fica escondido ali, dificulta, né? Porque a gente não tem acesso, a gente não sabe o que está havendo, e aí a gente muitas vezes não tem como se mobilizar para ajudar. E às vezes até os espíritos que tentam nos dificultar a vida, vamos dizer assim, eles preferem até que a gente não fale nada. Eles preferem até que a gente não se abra, que a gente não fale nada do nosso problema quando a gente vem na Casa Espírita. Por quê? Porque se as pessoas da casa, ou uma pessoa ou outra, fica sabendo da nossa dificuldade, já começa a se mobilizar no sentido de ajudar. E aí esses espíritos não querem que a gente tenha ajuda. Eles querem que a gente fique lá aguardando e sofrendo, né? E sentindo a influência deles sem falar nada. Aí o problema fica se arrastando durante anos, né? Fala, José.
É que nós, quando falamos quinta-feira às 20h30, Sim. Esquecemos que tem as 17... Vou falar. Um horário tem estudo, né? Tem um estudo. Se quiser falar, né? Então, é isso mesmo. Eu vou falar em seguida aqui, José. Transmente pensação aqui. Então vamos lá, né? Então, essa possibilidade da gente falar, da gente ser ouvido, né? É muito importante, muito terapêutico isso, né? No domingo, a gente também tem essa possibilidade, vocês sabem, né? Tanto no atendimento que a gente faz lá individualmente, que é uma possibilidade interessante, né? Mas também pela possibilidade que nós temos aqui vários trabalhadores que podem também ajudar, né? Após a reunião, sentam na cadeirinha, conversa. Vocês fazem isso já, que a gente sabe, né? Vocês já conversam. De um modo, às vezes, mais informal, mas acaba havendo, né? Esse atendimento fraterno, esse desabafo, né? Esse compartilhar. Então, é uma possibilidade que a gente tem. Uma outra situação que a gente se beneficia também da casa espírita, além dessa questão da gente conversar sobre os problemas, é nós podemos atender aos espíritos ligados a quem chega à casa espírita nas reuniões mediúnicas. Né? Então, quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente chega trazendo algumas influências que estão fazendo parte da nossa vida, que estão fazendo parte dos sintomas que a gente sente, das emoções desencontradas, dos pensamentos turbilhonados, fixos, atormentados, às vezes que a gente está trazendo. Todos nós passamos por isso. Né? Então, problemas de relacionamento difíceis que a gente está vivendo, frequentemente tem a ver conosco, com a nossa estrutura psíquica, emocional, comportamental, mas tem a ver também com as influências que a gente sofre, que se encaixa perfeitamente na nossa estrutura psíquica, como uma tomadinha daquelas da parede ali, você encaixa o plug. A tomadinha é o conflito que a gente traz, é a nossa estrutura pessoal. E o espírito vem e encaixa o plug dele, aumentando, fazendo circular uma energia ali, negativa no caso, né? Porque é uma influência perniciosa, né? E aí a gente chega aqui trazendo essas ligações mentais com espíritos que necessitam, às vezes há muito tempo, há muitos anos, às vezes há décadas, às vezes até de encarnações passadas, frequentemente, ligações que a gente fez, erros que a gente cometeu, problemas que a gente criou na vida alheia e na nossa vida também. E porque nós não nos consumimos, nós não desaparecemos, eles também não desapareceram, eles também estão vivos. E muitas vezes não reencarnaram ainda, estão no plano espiritual. Então fazem parte da nossa vida. Às vezes da nossa convivência familiar, do nosso círculo profissional, do nosso ambiente psíquico. Nosso ambiente psíquico. Né? Uma vez eu atendi uma pessoa que na encarnação passada, havia sido dono de um bordel. Havia sido dono de um bordel. Vendia o sexo, vendia drogas, era uma casa de jogos, né, no interior do Paraná, uma cidade aí que não vem ao caso. Né? E essa pessoa, ela reencarnou, né, mas trazia no ambiente psíquico, trazia no seu ambiente psíquico todos aqueles irmãos ainda doentes por várias doenças venéreas, né? Pessoas que foram assassinadas, pessoas que morreram por causa da droga. Ele trazia no seu halo psíquico todo esse conjunto de necessidades. Todo esse conjunto de necessidades. E é interessante que essa pessoa, com o tempo, embora a profissão que tivesse, começou a sentir vontade de criar uma boate nessa encarnação. Você vê que coisa? Tem uma tendência a querer fazer de novo aquilo que já fez. E criou uma boate.
E foi terrível, né? Foi uma confusão só. Por quê? Até por causa daquele halo psíquico em torno da pessoa, existe uma tendência a gostar daquele tipo de ambiente, daquele tipo de, né, atividade noturna e tudo que gira em torno dessas atividades, né? Aí acabou falindo tal e voltou para a profissão que tinha, né? Mas esses espíritos estão aí, prostitutas, que ele, né, judiava, que ele maltratou, homens que cuidavam da segurança, que vendiam droga também, está tudo isso no halo psíquico da pessoa. E só devagarzinho que vai ajudando um, vai ajudando o outro, vai socorrendo o outro, né? Inclusive ele sente uma série de sintomas no corpo físico, que os médicos não sabem detectar o porquê, problemas de pele. Aí a gente vai socorrer lá, tem uma irmã lá que está com a pele toda, né, machucada, né, as pernas, tudo. Aí a gente ajuda o espírito, a pessoa começa a melhorar. Aí some aqueles problemas todos. É muito interessante. Então nós temos essa possibilidade de ajudar através das reuniões mediúnicas, né? Às vezes quando a gente vem, assiste a palestra, toma o passe, muitas vezes na hora do passe se desliga aquela entidade, porque leva até um certo choque assim, e se desliga, aí ela vai ficar esperando às vezes uma reunião mediúnica, para a gente poder conversar com ela. Aí vocês vão embora para casa, vai se sentindo melhor, mais leve, e aí a gente vai conversar dias depois com a entidade, saber por quê, né, que está junto, tal, o que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente consegue ajudar, né, com ou sem a presença do encarnado. Às vezes essa ajuda deve ser feita sem a presença do encarnado. Às vezes até é interessante a presença do encarnado, a pessoa que está precisando de ajuda. A gente tem visto, né, muito produtivo, né, a presença do paciente. E a gente tem feito muito essa relação entre o atendimento, inclusive o atendimento de domingo que a gente faz, né, e a reunião mediúnica. Né? Muitos de vocês já têm vindo à reunião mediúnica, já estão se sentindo melhor, né? Já saem mais aliviados, já conseguem dormir melhor, já fica menos ansioso, já, né, fica mais controlado, menos irritado, não é? Às vezes os sintomas físicos começam a desaparecer, que a gente sabe. Então, nesses 11 grupos mediúnicos que a gente tem ao longo da semana aqui na Casa Espírita, né, que muitos aqui participam, é possível, né, a presença, né, daquele que está se tratando. Eu tenho usado muito isso na minha prática profissional mesmo, além do atendimento que a gente faz aqui. A gente faz muito essa ponte entre o atendimento e a reunião mediúnica, né? A gente tem feito muito. Ao longo desses 20 anos que a gente vem atendendo, a gente tem sempre tratado os dois lados, né? O lado psíquico e o lado espiritual, com resultados muito bons, né? Por quê? Porque existe, como eu já falei para vocês, existe um acúmulo de força mediúnica. Existe um acúmulo de força mediúnica. Pessoal, difícil hoje quem não é médium. Por quê? Porque é uma fatalidade evolutiva. Todos nós estamos cada vez mais sensíveis. Nós estamos evoluindo psiquicamente e nós estamos nos aproximando das esferas espirituais a cada dia. A princípio, todos somos médiuns. Todos, nós sabemos, porque todos sentimos, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Só que algumas pessoas começam a produzir maior quantia de força mediúnica e começa a acumular essa força mediúnica, que a gente chama de ectoplasma. Começa a acumular a força mediúnica. E aí a gente começa a ficar mais nervoso, mais irritado, começa a somatizar, hipersensível emocionalmente, começa a sentir nos ambientes onde a gente vai, a gente já sente o ambiente, o peso do ambiente, né? Tudo isso começa a ocorrer pelo acúmulo da força mediúnica. Então, quando a pessoa começa a participar, quando ela tem condições para participar de uma reunião mediúnica e se beneficiar da reunião, o excedente da força mediúnica
começa a ser retirado. É como se a gente fosse regularizando a relação produção e gasto da força mediúnica. Vocês entendem? É como se a gente fosse regularizando a quantia que a gente produz e a quantia que a gente gasta. Dá para ver certinho isso conforme as pessoas vão participando. Né? Leva algumas semanas assim e vai regularizando o fluxo da força mediúnica. E os sintomas vão diminuindo. Tá? É lógico que não são todas as pessoas que têm condição de participar da reunião mediúnica. E a gente tem critérios bem claros assim, porque a experiência foi demonstrando, né, que nem todos se beneficiam propriamente da reunião mediúnica. Tá? Nem é conveniente que participem. Agora, para muitas pessoas é conveniente que participem. Tá? A gente fala assim que nem todos retiram um bom resultado, por quê? Porque é preciso algumas condições básicas para que a gente tire um proveito da reunião mediúnica. Tá? Eu vou até enumerar algumas coisas. Né? Pessoas que têm pânico, por exemplo, é difícil. É difícil você admitir uma pessoa na reunião mediúnica, uma pessoa que tem pânico. Né, que tem crises de pânico, é muito complicado. Por quê? Porque ela pode ter na hora lá, né, devido às reações que ela tem, em ambientes muitas vezes fechados, né, ela pode ter reações que não vão cair bem ali para a reunião. Então pode ser uma experiência ruim para ela. Tá? Não pela reunião, mas pelo problema que a pessoa traz. Né? As fobias, né? Medo de lugar fechado, por exemplo, medo de espírito. Eu pergunto, você tem medo de espírito? Não é? Eu não sou bobo também, né? Pergunto se tem medo de espírito. É uma condição básica, né? Se a pessoa vai para uma reunião de intercâmbio com os espíritos, a primeira coisa que eu quero saber, você tem medo de espírito? Né? A pessoa fala, não, eu não tenho problema assim, não tenho grandes... Né? Até já participei num certo dia, numa certa reunião, ou lá em casa já se comunicou. Porque é muito assim, pessoal. Hoje em dia, quem é que não teve experiência, alguma experiência já, né? Todo mundo já teve alguma experiência, ou em sonho, ou de alguém incorporou em algum lugar. A gente tem visto isso tudo. Né? Então, a pessoa que tem medo é difícil. Né? Então eu já deixo, não vai ser bom. Né? Agora, a pessoa que não tem medo, né, já é um ponto a favor. Né? Pessoas que bebem e fumam, também é difícil. Tá? É difícil, não dá. Né? Até já fiz, teve momentos até que admiti pessoas que fumam, mas não dá. Né? Às vezes a pessoa pega um dia lá que a pessoa fumou muito, lá está aquele cheiro muito forte, aquilo impregna o ambiente todo, é muito complicado. Aí você faz concessão para um, por que você não faz para outro e para outro? Né? E aí quando você vê, você tem um monte de fumante e você tem aquele ambiente que não é bom. A gente sabe que o fumo, ele atrai espíritos ligados ao fumo. Né? Faz parte do problema da pessoa, faz. Né? Só que é uma dificuldade que inviabiliza um pouco o atendimento na reunião mediúnica. Tá? A bebida, os espíritos falam que a pessoa que bebe sistematicamente, bebida alcoólica, ela irradia fluidos venenosos. Tá? Então, é uma situação que também não dá para a gente admitir na reunião mediúnica. Ok? Então, a pessoa que absolutamente não tem informação. Às vezes a pessoa chega totalmente sem informação sobre espiritismo. Não que tenha que ter cursos já feitos, não é isso. Mas tem que ter um mínimo de informação, alguma coisa já lida, não é? Tem uma base já, para poder tirar um proveito positivo da reunião. Nosso objetivo é assim, que haja um proveito, não é ir por curiosidade, mas é tirar um proveito. Agora, a pessoa que não tem ainda uma estrutura para saber compreender exatamente o que está sendo feito ali, né, ela pode até ter necessidade. Tá? E em casos específicos, pode até ser atendida na reunião mediúnica. Tá? Em situações de muita necessidade, pode até ser atendido. Mas aí precisa ir puxando também o conhecimento. Precisa ir puxando
a leitura, a informação, os estudos, para ir desfazendo aquela falta de informação, tá? Mas não que tem que fazer cursos antes para participar, não. Hoje eu não acredito mais nisso. É uma situação também que não dá assim, para a gente admitir a reunião mediúnica. Pessoas que não confiam na casa espírita, que não confiam às vezes nos trabalhadores espíritas, ou que não confiam no espiritismo. Mas Alexandre, uma pessoa que não confia na casa, não confia nos trabalhadores, não confia no espiritismo, o que ela vai fazer na reunião mediúnica? O que vai fazer na casa espírita? Né? Mas às vezes acontece de se aproximarem pessoas que vêm de outros credos e que falam assim, olha, o último lugar que eu vim foi na casa espírita, porque nenhum deu resultado, né? Tipo assim, o último lugar da Terra que eu iria, mas eu vim aqui, né? Então pode acontecer, a gente se depara com essa necessidade, né? É uma necessidade? É. Só que aí é preciso, dificulta um pouco também, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que ela vai ter uma ação mais negativa na reunião mediúnica. Porque ela não tem ainda confiança. Às vezes a pessoa pode não ter conhecimento, mas ela tem confiança. Então a coisa flui melhor, ajuda, se processa melhor. E o conhecimento a gente vai resgatando com o tempo. Mas a pessoa que duvida dos trabalhos, que duvida dos espíritos, que duvida do doutrinador, que duvida do espiritismo, aí não dá, né? Então é preciso primeiro, né, ter um mínimo de informação, né, começar a se abrir mais para ajuda, para a casa espírita, né? E aí com o tempo pode vir a participar, pode vir a trabalhar, inclusive, mas na medida que ela confie mais, né? E aí precisa um pouco mais de informação, né? Então, assim, até nessa parte mediúnica, né? Só para a gente finalizar, quem estiver sentindo, né? Quem estiver sentindo necessidades nesse campo espiritual, dificuldades no campo mediúnico, porque percebe coisas, né? Não sabe como lidar, pode conversar com a gente, né? Para que a gente avalie a possibilidade ou não de participar da reunião mediúnica. Tá? Muitos de vocês já têm feito isso, a gente já tem encaminhado. Muitos até, desde que a gente criou esse atendimento aqui no domingo, muitas até já se transformaram em trabalhadoras dentro da mediunidade. Muitas pessoas já estão trabalhando ativamente, já estão melhor, né? Estão produzindo mediunicamente, porque traziam a mediunidade já existindo na sua vida, né? E não é porque entrou na casa espírita que surgiu a mediunidade, não, né? Já veio para a casa espírita porque estava sentindo uma série de necessidades ligadas à mediunidade. O que a gente faz apenas é detectar a necessidade, porque como a gente trabalha muito com isso, então por alguns sinais eu já detecto a pessoa que tem essa sensibilidade. E como que a gente usa a reunião? A gente usa como um termômetro, né? Então a pessoa começa a vir para observar a reunião. Não é que ela vai chegar, não, e já vai fazer parte da equipe. Não, ela vem para observar a reunião. E para a gente observar a pessoa, como que ela reage, né, à reunião mediúnica, terapeuticamente, como é que ela se sente, né? E à medida que a pessoa vai se sentindo melhor, à medida que ela vai tendo sintomas aliviados, vai gostando do trabalho mediúnico, né? Muitas vezes ela começa a querer continuar e ela quer trabalhar, inclusive, com isso. E aí, com o tempo, ela pode vir a trabalhar. Tem algumas pessoas que só vêm alguns dias, recebem uma ajuda e depois param, como é natural, né? Mas muitas se transformam em trabalhadores, tá? Uma outra situação que a Casa Espírita nos ajuda bastante, pessoal, nos proporciona é a informação a respeito dos conceitos espíritas, não é? E a relação que existe entre o espiritismo e as nossas dificuldades, as nossas necessidades, não é? Então, nas palestras, nos cursos,
não é? Que a gente, nos vários estudos que a gente pode participar, o conceito que o Espiritismo traz, as informações, elas são profundamente terapêuticas também. São libertadoras, são informações libertadoras, né? E onde é que a gente pode ter essas informações? Nas palestras de quinta-feira, como eu falei, né? Às 20h30, no estudo do Evangelho na terça, às 14h30, que minha mãe faz, nas palestras de domingo, curso básico de quinta-feira, né, mãe? Quem se interessar no curso básico, né? Pode falar com a minha mãe que, né, o José já fez um lembrete para nós aí, né? Que é interessante, porque aí a gente pode conversar, a gente pode começar devagarzinho a entender os fundamentos da doutrina espírita, né? É muito importante. Os estudos virtuais, que tem todos os dias pela manhã, 8 horas da manhã, se quiser, tem estudo virtual dessa casa, né? E aí gente daqui, gente de fora, de outros países, tudo junto. O pessoal aqui está tudo ouvindo aqui a gente. Toda uma população que participa há muitos anos, há 10 anos que a gente tem estudos virtuais, né? Então, a hora que você quiser, é só acessar lá, 8 horas da manhã. Só não tem não sei se quinta-feira às 8 está tendo, mas segunda, terça, quarta, sexta de manhã, minha mãe inclusive dá um curso de sexta às 8 da manhã, ao vivo, podem participar. Na sexta às 8 da noite eu dou um outro estudo também. Então a pessoa, olha, só não estuda quem não quer, porque não faltam possibilidades. Tudo que a gente grava aqui, todos os estudos que a gente faz, ficam gravados no nosso canal no YouTube. Então, a hora que quer, dentro do tempo de vocês, né? A melhora, ela tem muito a ver com o investimento que a gente faz na busca da melhora. O investimento que a gente faz, né? Quanto mais eu invisto, quanto mais eu me dedico àquilo, maior o benefício que eu colho, né? Então, é uma possibilidade que todos temos, né? Deixa eu ver aqui. Também, né, a casa espírita, ela pode nos ajudar fornecendo energias curativas através dos passes, aliviando sintomas físicos e espirituais. Mais um benefício que a casa espírita nos fornece, né? Aqui vocês tomam passe, né? Na terça-feira também tem aplicação de passes, na quinta-feira também tem. São momentos específicos que os médiuns se preparam, que há uma preparação do ambiente, da câmara de passes, né? Os espíritos amigos vêm, técnicos da vida espiritual, médicos, psiquiatras, psicólogos, né? Trabalhadores da saúde vêm em nosso auxílio, e eles trazem recursos que nós precisamos, fluidos que são importantes para nós. E nós recebemos esses fluidos no sistema nervoso, cérebro, nervos, nosso campo psíquico, né? E aí a gente vai assimilando esses recursos em forma de saúde, de bem-estar, tá? Então é muito interessante também o passe, né? Só que o passe é aquilo de fora para dentro, né? Então a gente não pode ficar apenas usando o passe sem fazer a mudança interior. Por isso que o conhecimento é muito importante. Porque o passe ele alivia as nossas necessidades. Só que quem vai trabalhar por mudar a estrutura sou eu mesmo. É o conhecimento que eu vou adquirindo, é a prática que vai mudando, né? Porque senão eu estou sempre produzindo sintoma, eu estou sempre produzindo energia negativa, e aquilo se somatiza, e aquilo vira angústia, e aquilo vira ansiedade. Então eu preciso mudar a minha estrutura psíquica, né? E também a casa espírita oportuniza trabalhos no bem, fazendo com que você trabalhe a caridade, né? A casa espírita dá a oportunidade, à medida que a gente vai se sentindo melhor, a gente tem a oportunidade de continuar melhorando na prática do bem. Então a gente começa a se capacitar para alguma atividade, ou para o passe, né? Ou para a doação de alimentos, né? A gente tem a Casa da Sopa lá, né, pai?
que o senhor encampa lá, o Fernando, não sei se ele está aí também, trabalha, né, Fernando? Que horário que está sendo feito no sábado lá, as sopas? Às 3 horas. No sábado, né? Então quem quiser ajudar lá, pode ir ajudar, né? Durante a semana, todos os dias tem almoço e janta, que é feito lá no São Fernando, né? Lá no Conjunto Itália, né? Junto com o Padre Ângelo lá, quem quiser ajudar, né? É isso, né, Fernando? Então são possibilidades. Para quem, olha, Alexandre, quer fazer um trabalho voluntário, tem campo para fazer trabalho voluntário, para aplicar passe, para ajudar na palestra lá, né? O lar infantil João Leão Pita, que meu pai coordena, também, né? Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar lá, seja materialmente, seja afetivamente, né? Às vezes a pessoa está precisando, né, pai? Isso até fala, de vez em quando a pessoa está muito necessitada, fala, vai cuidar das criancinhas lá. Acaba recebendo mais ajuda do que ajuda, né? Do que acaba ajudando, porque o carinho das crianças ali é tão grande que não tem mal que resista a isso, né? E todas as atividades da Casa Espírita que você pode ajudar, né? Aliás, a melhor maneira da gente melhorar é a gente começar a sair da condição de necessitado e começar a entrar na condição de auxiliador. Quanto mais rápido a gente faz esse trânsito de necessitado para auxiliador, mais rápido a gente sai da necessidade. É interessante. Mas é assim. Quanto mais a gente fica querendo ser amado, mais a gente permanece na infelicidade. Quanto mais a gente ama, mais a gente se torna feliz. Quem ama é feliz. Ou seja, quem ajuda, quem começa a perceber, né, que a gente parar de reclamar e começar a ajudar, a fazer para os outros aquilo que eu exigia que o outro fizesse para mim, ou que eu pedia, eu começo a fazer pelos outros, aí eu começo a melhorar. Aí eu começo a sair da condição de necessitado, né? Esse é o grande salto. A questão é a gente perceber essa necessidade, né? Também o acolhimento a jovens e crianças, né, proporcionando conhecimentos progressivos sobre a doutrina espírita e despertando-os para os significados profundos da existência. Também é uma área que a Casa Espírita nos ajuda muito, né, no acolhimento de jovens e crianças. A gente sabe que os jovens eles se reúnem aqui no sábado às 19h30. Tá? Então, quem for jovem aí... Não pode juvenil, tá? Juvenil não. Só o juvenil. Ai, ai. Então os jovens, né, vêm aqui, é bem gostoso, cantam, né, estudam, é bem interessante, né? E as crianças, né, nas quintas-feiras às 20h30 também ficam na aulinha e nos domingos, né, se quiser trazer também a evangelização infantil. Tá? Como vocês podem ver, pessoal, existem muitas possibilidades, né? A última delas que a gente vai falar é o auxílio na implantação do Evangelho no lar, com a sua família. Tá? O Evangelho no lar, todos sabem que é aquele momento em que nós fazemos uma leitura, reunimos a família, num dia e numa hora específica, nós reunimos a nossa família, fazemos uma prece, fazemos uma leitura do Evangelho, uma leitura de algum livro que traga uma elevação para o ambiente. Tem famílias, às vezes, que parte é espírita, parte não é, tal. Faz uma leitura do Evangelho de Jesus, uma leitura do Novo Testamento, não tem problema. Né? Faz uma prece, se quiser colocar uma jarra de água para os espíritos fluidificarem, se a jarra for dar problema na família, tira a jarra também, não tem problema. For dar confusão, né? Até a gente... né? Até a gente fala assim, no começo do Evangelho no lar, se a família está muito empolvorosa, está muito em conflito, dificuldade, faz a leitura do Novo Testamento, o que for, faz só a leitura. Não precisa nem comentar, tá? A princípio.
Você até imagina por quê, né? Porque ele vai comentar no começo, tá? No começo. Até criar um ambiente mais concorde, um ambiente assim mais ameno. Às vezes um vai comentar e já vai falar do problema do outro. Já vai dar aquela alfinetada, essa aqui foi para você, né? E o outro já estava pensando o mesmo já. Aí às vezes já acaba, eu vejo o evangelho que acaba em briga já. O pessoal acaba ficando traumatizado com o evangelho no lar. Então, para evitar isso, se perceber que a situação está muito delicada, só faz uma leitura. É gostoso também a gente ficar ouvindo o evangelho. Aí os espíritos necessitados estão ouvindo também. Né? Alexandre, mas fazer prece em casa atrai espírito? Eu ouvi dizer que fazer prece em casa atrai espírito. É bom não fazer prece em casa. Só que o problema é que os espíritos já estão ali, né? Não é que vai atrair espírito, já tem um monte lá de espíritos já. Que já estão criando confusão, desavença, tá? Um já não está dormindo bem, o outro já está doente, né? Então os espíritos já estão ali. O evangelho é para encaminhar esses espíritos para algo melhor. Tá? É para ir harmonizando o ambiente. Atrai espíritos de luz que vão nos ajudar. Tá? Então não tenha medo de fazer prece em casa. Não tenha medo de fazer evangelho no lar. Tá? É muito bom, ajuda muito. Né? Os meus pais sempre fizeram, desde criança a gente participa. Hoje eu faço com a minha família também. Né? E às vezes tem espírito que fala para mim assim, às vezes eu estou ajudando alguém, estou conversando com um certo espírito, ele fala assim, eu tentei ir lá na sua casa, mas não consegui entrar. Tentei ir lá no seu consultório, mas não consegui entrar. Eu falo, ai, graças a Deus, aleluia. Não, nada pessoal, assim, né? Me desculpe, assim, nada pessoal, mas, né? Puxa, ainda bem. Aí eu penso, puxa, ainda bem que a gente toma esse cuidado, né? Se também entrar, é porque é permitido, porque a gente, né, deve sentir a presença, até para ajudar na reunião mediúnica. A gente sabe que isso, não tem esse receio também. Mas não pode ser a nossa casa aquele ambiente onde aquele entra e sai de espíritos infelizes que são levados para lá por espíritos que querem nos prejudicar. Eles pegam espíritos que estão doentes e levam lá para a nossa casa e fica lá um monte de espírito doente lá. Aí você começa a sentir fraco, começa a sentir indisposto, desanimado, não sabe por quê. Às vezes a vida está cheia de espírito doente lá na sua casa. Porque as portas estão abertas. As portas estão abertas, as portas espirituais, né? Como é que a gente faz para organizar esse ambiente, para proteger esse ambiente? Evangelho no lar. É um dos recursos. Leitura constante, oração constante. Mas o evangelho no lar é bem interessante. Então, às vezes, a pessoa está precisando começar e não sabe muito bem como fazer. Então, havendo possibilidade, a gente tem ido na casa das pessoas, tem ajudado a implantar o evangelho no lar. Né? Quem pede, Alexandre, você tem lá algum dia que dá para fazer lá na nossa casa, ajudar a implantar o evangelho no lar? A gente vai. Né? Havendo possibilidade, a gente vai. Tá? Então são recursos, olha quanta coisa que a Casa Espírita pode nos ajudar. Existe muito mais, até o espaço aqui, o tempo não daria, né? Mas existem muito mais possibilidades que com o tempo vocês vão descobrindo, vocês vão vivenciando. Né? O investimento que a gente faz, a dedicação que a gente tem, é o grande diferencial. Né? É o grande diferencial. Alexandre, eu já fui ontem no centro, eu vou precisar ir amanhã de novo. Você não precisa ir. Você pode ir. Como é que está a tua necessidade? Ah, eu não estou bem. Então por que não vem? Não é? Por que não vem? Venha, aproveite todos os recursos. E depois da manhã, se puder participar no estudo virtual, participe. Né? Participe. A gente tem que tirar da cabeça aquela ideia que a gente ia no domingo, de manhã, né? Para o culto religioso, aí ficava a semana inteira, então fica só aquele dia. Não, se a gente puder investir, o quanto a gente puder participar, estudar, se envolver, pessoal, mais rápido a gente melhora.
mais rápido a gente melhora, né? E acaba sendo um momento de prazer, não é um sacrifício, não é? Eu sei que é que vocês estão aguentando firme aí. Sou meio suspeito para falar, né? O pessoal já está chacoalhando o relógio para ver se parou. Olha, será que não parou o relógio? Né? Está demorando e tal. Mas não é tanto sacrifício assim também, não é? Dá para aguentar, né? Mas tá bom, pessoal. Por hoje é isso, né? Que a gente ia falar. São os recursos que estão aí para a gente ajudar. Na sequência, mês que vem, a gente vai continuar desenvolvendo esses temas que são feitos para a gente utilizar todo o potencial que a gente tem, que a Casa Espírita tem, para nos ajudar. Tá bom? Nós vamos passar para a segunda etapa. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos apenas relaxar, vamos nos acomodar na nossa cadeira. Vamos respirar profundamente, fechando os olhos, acalmando as nossas emoções, tranquilizando os nossos pensamentos, procurando sentir a nós mesmos, sentir o nosso corpo, nossa respiração, acalmando as emoções, silenciando o pensamento e relaxando, nos permitindo entrar em contato com a realidade profunda, verdadeira, luminosa, do Deus em nós, porque Deus está em toda parte, mas acima de tudo dentro da criatura, na sua consciência, no profundo do seu ser, no seu sentimento. Então vamos nos abstendo dos estímulos de fora para nos identificar com a realidade profunda de dentro, soltando o nosso corpo, deixando as energias sublimes que nos envolvem, nos permearem o corpo, o perispírito, o pensamento, preenchendo-nos de bem-aventurança, de paz interior. E vamos relaxando todo o corpo, sentindo-nos leves, tranquilos, com a mente descansando, o corpo também descansando. Vamos nos imaginar numa região bem bonita, uma região de paz, de harmonia, uma região luminosa, florida. Você pode criar essa imagem do jeito que você gosta. Um lugar onde você se sente mais à vontade, com a natureza do jeito que você prefere. Imagine que você está neste lugar. Você pode sentir os raios do sol, pode sentir o toque do vento, a brisa, tocando a sua pele, a temperatura do ambiente. Respire e sinta-se bem leve, como que flutuando, dando asas ao espírito. E você pode sentir o perfume das flores, um perfume bem agradável, do jeito que você gosta. Um cheiro de terra molhada. Pode ver um pequeno riacho de águas transparentes. Ou o mar. Você pode criar um ambiente como você desejar. Imagine-se saudável, sorridente, com saúde, com bem-estar, em paz. Imagine-se do jeito que você deseja.
para que essa imagem ela se transforme na sua realidade, no seu modo de ser, de viver, de agir, de sentir. Lembre-se que tudo começa no pensamento. Então comece agora a preparar, a estruturar a mudança que você deseja, a melhoria que você necessita. E mentalize o que você está precisando, moralmente, sentimentalmente, afetivamente, espiritualmente. Imagine isso. Mentalize a realização do seu maior sonho de melhoria, de mudança. E vá utilizando a sua matéria mental para dar vida, para dar forma a esse pensamento. Coloque o seu sentimento, emocionalize essa visão. E intimamente agradeça a Deus, porque ela já está existindo dentro de você. E conforme você cultive no seu íntimo, ela vai se materializar fora de você, em você, na sua vida. Lembrando Jesus, quando nos dizia que tudo que pedimos ao Pai, em estado de oração, crendo, nós receberemos. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessa manhã, pelas bênçãos do estudo, da convivência, do passe que teremos, da luz que verte do alto. Que possamos continuar envoltos nessa luz, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.